programa de está falando é a professora Flávia Bastos, docente do programa de pós-graduação em modelagem computacional. Eu vou iniciar agora uma sequência de vídeos que vão ser disponibilizados no semestre de ensino remoto emergencial e que fazem parte da disciplina de introdução à modelagem matemática. A minha parte, a parte que eu contribuo nessa disciplina, é a modelagem, introdução à modelagem via equações diferenciais ordinárias, e eu utilizo como referência básica para os meus slides esse livro, que é de Equações Diferenciais e Sistemas Dinâmicos, uma introdução ao caos, dos autores Risch, Smale e Devaney. Então, mas eu vou fazer uma abordagem bastante simplificada, A gente não pretende, nesse curso que é de introdução, fazer um apanhado muito profundo dos conceitos, o próprio nome já diz, é um curso de introdução, então ele é bem resumido. Eu vou pincelar alguns tópicos que eu busco nesse livro, e os slides vão auxiliar vocês a encontrar nesse livro quais são os tópicos que são os mais importantes aqui para a nossa disciplina. Então, vamos começar. Bom, só aqui uma observação, tá? Esses slides eles estão escritos em inglês porque eles foram feitos mesmo usando o recurso Ctrl+C, Ctrl+V do livro, tá? Uma forma rápida de ter esse material de apoio, Slide é sempre um material de apoio para tornar a aula um pouco mais rápida, Para que a gente não precise ir para o quadro negro, na modalidade presencial, e aqui na modalidade remota, para que eu não tenha que ficar escrevendo muito. Então, só lembrando, slide é material de apoio. Então, para mim, não faz muita diferença se ele está escrito em português ou está escrito em inglês. Ele precisa ser uma forma de eu bater o olho ali e lembrar aquilo que precisa ser dito, Mas o importante é que vocês consultem sempre a bibliografia recomendada, tá? E vocês também, como alunos de pós-graduação, é necessário que vocês tenham pelo menos um instrumental de uma língua, e no caso do inglês. Então, não fico muito preocupada em que se o documento que está sendo disponibilizado aqui está em inglês, eu espero que todo mundo consiga compreender. Mas, de qualquer maneira, eu vou narrando aqui, eu vou falando em português, e a gente sempre vai ter alguns encontros síncronos para tirar dúvida, Então, sempre outra sugestão, ou requerimento que eu faço é que você, para assistir esses vídeos, você aluno, para assistir o vídeo, tenha em mãos aí os instrumentos mais importantes da academia, que eu considero ainda, mesmo nesse mundo high-tech que a gente está vivendo, mesmo nessa modalidade super tecnológica e midiática que a gente está vivendo, o instrumento mais importante que eu considero ainda é o papel e o lápis, ou papel e caneta. Então, tem aí ao lado papel e caneta, para já ir anotando aquilo que não fique muito bem explicado, E, obviamente, isso aqui não vai substituir 100% a aula presencial. Por isso que é importante que a gente tenha os nossos encontros síncronos para tirar as dúvidas. E para tirar as dúvidas é bom que você tenha elas sistematizadas, organizadas, para fazer dos nossos encontros síncronos o mais produtivo possível, tá? Então, papel e lápis na mão, nós vamos começar a nossa introdução à modelagem via equações diferenciais ordinárias. E aí a gente começa assim bem simples, não tem como começar mais simples do que da forma que a gente vai começar. A gente vai mostrar algumas equações que são, digamos assim, elementares,
tá? Equações elementares, que são as equações diferenciais de primeira ordem, tá? Mas nem por isso elas são menos importantes. Vocês vão ver o quão importante é começar o curso por uma equação elementar de primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem. É elementar, mas é importante, porque a gente vai ter ideias, né, de comportamento de solução que vão ser continuadas durante todos os outros capítulos, tá? Então, é muito importante os conceitos que vão ser trabalhados aqui. Depois a gente vai, de forma um pouco mais aprofundada, continuar trabalhando nos outros capítulos. Mas a aula de hoje ela tem assim uma fundamental importância, tá? A gente vai introduzir conceitos aqui, por exemplo, de equilíbrio, bifurcação. Então, é muito importante estar atento e a gente vai conseguir introduzir esses conceitos já nas equações elementares que vão ser apresentadas aqui, tá? Então, vamos lá. Quem é o exemplo mais simples possível de ser apresentado aqui? Olha, quem é a equação diferencial mais simples que eu posso apresentar? É essa que está colocada aqui, olha, dx dt é igual a x, tá? Então, dx dt é igual a x. Ela pode ser escrita também, olha, tem uma outra forma da gente escrever essa derivada dx dt, uma outra notação possível para a gente escrever é usar isso aqui, ó, x'. Tá? O x' também pode ser utilizado no lugar do dx dt. Quem que é x de t? X de t é uma função real de uma variável t. Olha, vamos nos acostumar desde já a entender o t como tempo. Porque o que a gente vai fazer agora é modelagem de sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos são aquelas funções daquelas variáveis que mudam com o tempo, tá? Não é obrigatório. Poderia ser uma outra variável qualquer, mas começa a fazer muito mais sentido quando a gente pensa no t como a variável tempo e o x de t como uma função real dessa variável tempo, uma função do tempo, tá? E dx dt é a sua variável no tempo, tá? E essa constante, né? Aqui a gente vai denotar esse A como parâmetro, tá? Vai ser muito comum nessa literatura, nessa bibliografia que a gente está utilizando como referência, encontrar o termo parâmetro para o A. Então, temos aí a equação diferencial mais simples que nós conhecemos e a sua solução, que é facilmente encontrada em qualquer livro de cálculo, né? Quando a gente estuda lá cálculo 1, cálculo diferencial 1, né? Bom, eu não os conheço ainda, né? Nessa modalidade que a gente está de ensino remoto, a gente tem menos oportunidade de se conhecer, a gente vai se conhecer em breve nos nossos encontros remotos. O PGMC é um programa interdisciplinar, então vocês devem ter as mais diversas formações, mas de uma maneira geral, os nossos alunos fizeram um curso básico de cálculo diferencial, até porque para ingressar no PGMC é exigido uma prova em que cálculo é um dos pré-requisitos, né? Então, lá do cálculo diferencial, a gente aprende a resolver essa equação diferencial, tá? Então, a gente vai partir de um exemplo em que eu conheço a solução. Ah, Flávia, eu não me lembro. Lembra sim, é só você revisar lá que tipo de... Olha o que a sua equação diferencial está falando, né? Que a derivada da sua função, né? Quando você está derivando x, está caindo em x de novo, né? A derivada de x é proporcional a x. Então, você vai lembrar que isso acontece com a função exponencial. Então, a função exponencial é solução dessa equação diferencial. Mas mesmo que você não se lembre disso, pelo menos a gente consegue verificar, tá?
Se eu estou te falando que isso aqui é solução, você vai acreditar e vai verificar. Ora, como assim verificar? Pega essa x de t que eu estou te falando que é solução e deriva ela, né? Pega a x de t e deriva ela. Olha só, a derivada de x de t vai dar isso aqui. Isso aqui não é o A que multiplica o K exponencial de AT. Ora, K exponencial de AT não é a própria x de t? Então, resultou em quem? O A vezes a x de t. Então, é verdade. É verdade que x de t é solução da minha equação diferencial, porque quando eu derivei, resultou nela própria, né? numa proporção, né? Num proporcional dela. Então, mesmo que você não lembrasse que essa aqui é a solução, você acreditou e verificou que é verdade. E eu até vou te dizer mais, que não tem outra solução para esse caso, tá? Para essa equação diferencial, essa equação aqui é única, tá? Essa equação aqui é única. Quer saber por que ela é única? Porque se eu imaginasse uma outra solução, imagina assim que eu te contasse o seguinte, olha, tem uma outra solução para ela, tá? Uma outra solução que é U de t. Aí eu falo assim, faz o seguinte, se o U de t é uma solução, faz esse teste aqui. Deriva U de t vezes o exponencial de menos AT. Faz esse testezinho aqui para a gente ver o que vai acontecer. Se você derivar a U de t vezes o exponencial de menos AT, aí de novo você vai lembrar lá do cálculo, aquelas regrinhas lá da derivada do produto, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí vai dar isso aqui. Aí vai aparecer então a derivada da primeira. Olha só, te falei que U é solução. Então, a derivada do U', se eu estou te afirmando que U' é solução da nossa equação diferencial, então o U' tem que ser A vezes U. Aí você vai substituir no lugar do U' A vezes U. Aí o que vai acontecer quando eu colocar A vezes U aqui? Esse termo aqui vai ficar igualzinho esse termo aqui. Então, vai ficar um menos o outro. Um menos o outro deu igual a zero. Tá bom. O que eu estou te falando? Eu estou te falando, então, que o testezinho que eu pedi para você fazer é que a derivada desse camarada aqui, que é o produto da U vezes o exponencial de menos AT, deu zero. Ora, a derivada de uma função dá zero é porque essa função aqui é o quê? Constante. Então, veja bem, eu acabei de descobrir, então, que isso aqui é constante. O U vezes o exponencial de menos AT é constante. Para isso aqui ser constante, o U de t, olha, eu tenho a exponencial de menos AT. Quem que tem que... O U de t tem que ser quem? Alguém exponencial de uma constante exponencial de AT, para cortar o exponencial de AT vezes o exponencial de menos AT. É a única forma de eu multiplicar o U vezes um termo exponencial e dar a constante, né? Aí, o que aconteceu, então? Esse U, que era qualquer outra coisa, eu estava sugerindo aqui que U fosse uma outra solução. O que eu descobri, então? Que ele é quem? O K exponencial de AT, que era a única solução que eu estava afirmando que existia aqui no slide anterior. Tá legal? Olha só. Isso aqui eu estou fazendo para essa primeira equação, mas eu não quero que vocês fiquem preocupados com essas questões de encontrar solução e provar que a solução é única, tá? Eu estou fazendo isso aqui para essa equação que é bem simplesinha, tá? Que é a nosso primeiro exemplo, nossa equação diferencial mais simples, mas para as demais equações que vão aparecer daqui para frente, eu não quero essa preocupação de provar que uma solução é única, ok? Aqui foi só mesmo para fazer uma recordação lá do cálculo, porque é importante que você saiba que na maioria das vezes a gente nem vai conseguir encontrar a solução. Na maioria dos problemas, e talvez
né? Já tô tentando usar minha bola de cristal aqui e imaginar o que o professor Rodrigo vai comentar para vocês na nossa aula inaugural, né? Mas conhecendo ele do jeito que eu conheço, ele vai falar dentro de um contexto geral da modelagem computacional, não só da modelagem matemática, mas também da modelagem computacional. A gente lida, né, no nosso dia a dia com diversos problemas que nem sempre têm a solução analítica. Então, a gente usa recursos numéricos computacionais para encontrar a solução, ok? Esse é o nosso dia a dia no programa de modelagem computacional. Muitas vezes lidando com problemas em que não é possível encontrar solução exata, solução analítica. Dito isso, eu vou lembrar, eu não quero que vocês fiquem preocupados exatamente com a solução, e sim com o comportamento de uma provável, de uma possível solução. É esse o exercício que a gente vai fazer ao longo desse curso. A gente vai aprender elementos olhando para o sistema, olhando para a equação diferencial e logo mais, olhando para o sistema de equações diferenciais, a gente vai aprender a fotografar o sistema, olhar para ele, analisar alguns elementos desse sistema para entender o comportamento da solução sem necessariamente saber qual é a solução exata do problema, tá? Vamos lembrar o seguinte, muito bem, eu tinha a solução, e na solução da minha equação diferencial tinha uma constante aparecendo, né? A minha solução era K exponencial de AT, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, olha. A solução do meu problema, K exponencial de AT. Quem é esse K? É uma constante. Como é que eu encontro ela? Aí vai depender. Essa constante que aparece na solução, ela vai ser determinada dependendo da condição inicial do problema, né? Se você conhece um valor U inicial, né, que é um valor da solução, num ponto, aqui a gente está falando num ponto T0, mas a gente pode pensar num instante T0. O que eu estou falando? O que eu estou falando, então? Estou traduzindo para vocês assim, olha, condição inicial. Quando eu conheço o valor da minha solução, o zero, num instante inicial T0. Aí, fazendo as devidas substituições, eu encontro o K, tá? Então, quando eu escrevo a minha solução do jeitinho que estava antes no slide anterior, eu tenho uma solução geral. Se eu quiser a solução específica para aquele meu problema, que tem uma determinada condição inicial, eu faço as devidas substituições e encontro a solução específica, tá? Aí, por causa disso, eu costumo chamar esse tipo de problema como problema de valor inicial. Problema de valor inicial. E eu escrevo o problema de valor inicial não só com a sua equação diferencial, e sim com o conjunto da equação diferencial e a condição inicial, tá? Então, o problema de valor inicial, ele vai ser descrito pela equação diferencial e pela condição inicial. Então, isso é bem um apanhado geral do modelo, né? O que é um modelo baseado em EDO, em equação diferencial ordinária. Então, é dada uma equação diferencial e uma condição, que aqui é uma condição inicial, para um problema de valor inicial. Lembrando, estamos com uma única equação e ela é uma equação diferencial de primeira ordem, porque eu só tenho a minha derivada primeira. Vamos avançando. Existem algumas soluções, né? Existem algumas soluções que a gente chama que elas são especiais, né? Olha só, eu tenho na solução geral, eu tenho uma constante K.
K pode ser qualquer valor. Ele vai depender da condição inicial. Então, existe uma determinada solução, uma determinada condição que vai me dar um K, e esse K pode ser zero. Por que essa solução que faz o K ser zero é dita especial? Por que ela é especial? Porque a minha solução fica constante, né? O que acontece quando o K é igual a zero? O meu X é zero. E aí a minha derivada não é proporcional ao meu X, né? Não é o A vezes o X. Então, a minha derivada também é zero. Ou seja, por que a minha solução é constante? Porque a minha taxa é nula. A minha solução não está nem crescendo, nem decrescendo. Ok? Então, é constante. Então, por isso que ela recebe esse nome especial. É uma solução de equilíbrio. Solução de equilíbrio. Quando a gente está aqui nesse exemplo de uma única equação, a gente pode chamar também de ponto de equilíbrio, tá? Então, a solução de equilíbrio a gente pode chamar de ponto de equilíbrio. Quando a gente está no problema, assim, vamos dizer, unidimensional. Ponto de equilíbrio. Vamos dar mais uma olhadinha para a nossa equação diferencial. X' é igual a x. Vamos lembrar que o A, né, que essa constante, que aqui a gente vai chamar de parâmetro, né? Por que a gente chama de parâmetro? Vamos dizer que para cada... Por que a gente chama ela de parâmetro? Eu vou explicar por que né, não é bom chamar de constante igual o K. O K lá da minha solução, eu gosto de chamar ele de constante, né? Porque ele depende da condição inicial. Mas por que o A eu gosto de chamar, é preferível chamar o A de parâmetro? Porque, olha só, concorda que para cada valor de A, eu tenho uma equação diferencial diferente? E, portanto, uma solução diferente? Né? Então, o A está associado ao problema, não à condição inicial do problema, e sim ao problema em si. Tá? Então, por isso que a gente gosta de chamar A de parâmetro. É o parâmetro que designa aquele modelo, aquele problema. E aí, como o A está muito associado ao problema, ele está associado também ao comportamento desse problema. Olha essa pergunta que está nesse slide aí. Olha só. Olha o que ele está falando. Eu falei para vocês assim, olha, para cada valor de A, temos uma equação diferencial diferente. Ele está dizendo assim, olha, se o A muda, a equação muda. E também a solução, tá? É a mesma coisa que eu falei aqui. Agora, olha essa pergunta. Podemos descrever qualitativamente o modo como a solução muda? Podemos descrever qualitativamente o modo como a solução muda? É o que eu estava chamando a atenção um pouquinho antes de vocês, né? Quando eu mostrei a equação, mostrei a solução e ainda dei uma de provar que a solução era única e falei assim, olha, não fiquem muito preocupados com isso, porque vai ter horas que a gente nem vai saber exatamente qual é a solução. Nesse curso, a gente vai estar muito mais preocupados em descrever qualitativamente como que a solução muda. Talvez eu não esteja tão preocupada em encontrar exatamente a solução, mas em características da solução, preocupada em encontrar características da solução, em comportamento da solução, e principalmente se esse comportamento pode mudar de uma maneira abrupta, de uma maneira imprevisível, tá? Eu tenho que ter sempre muito cuidado quando eu estou modelando, quando eu estou simulando, ou quando eu estou prevendo o comportamento de um sistema, por exemplo. Eu me preocupo sempre com mudanças abruptas, mudanças bruscas, ou mudanças
imprevisíveis, né? Eu tenho que prever. Eu me preocupa muito coisas imprevisíveis. É o que a gente não quer ter. A gente quer, na medida do possível, prever tudo, ou quase tudo. Então, mesmo sem se preocupar, ou mesmo quando a solução exata não é possível de obter, ou é muito difícil de ser obtida, será que tem um modo de descrever qualitativamente como essa solução muda? A gente vai tentar avaliar isso. Olha só como é que o parâmetro diz muito sobre isso. Nessa nossa equação, tá? Que está aqui, ó, tá escrita aqui, ela continua em tela para gente. X' igual a x. Eu não sei exatamente qual é a solução, porque para cada condição inicial eu vou ter, né, digamos assim, eu tenho famílias de solução que vão depender das minhas condições iniciais. E também para cada parâmetro uma solução, né? Para cada parâmetro eu tenho uma solução, mas eu sei o seguinte, que para todos os conjuntos, né, em que eu tenho esse parâmetro A maior que zero, eu posso descrever dessa forma aqui, ó, que com o avançar do tempo, imagina uma partícula percorrendo uma linha dessas aqui, né, do x em função do t. O que eu percebo? É que as minhas taxas, né, vão ser positivas. Se o A é maior que zero, se o x, imagina o x como uma quantidade. O que vai acontecer? Se a taxa é positiva, essa quantidade vai crescer com o tempo, né? Conforme o tempo passa, avança aqui para a direita, o que vai acontecer com essas quantidades? Vão crescer. Então, percebem que o comportamento da minha solução é ela se afastar de um ponto de equilíbrio. E qual que é o ponto de equilíbrio? Ora, x igual a zero. Se eu saio de um x igual a zero, nada acontece, né? Não adianta, x igual a zero, x' igual a zero. Vai ficar agarrado ali. No ponto de equilíbrio, a solução é constante, lembra? No ponto de equilíbrio, a solução é constante. Mas eu preciso dar um incremento, eu preciso dar uma condição inicial um pouco maior para que ele comece a se afastar daquele ponto de equilíbrio e crescer definitivamente. Então, o que vai acontecer? Se o A for maior que zero, eu tenho um comportamento da solução do tipo crescente, né? Minha solução vai crescer e tende a se afastar desse ponto de equilíbrio. Por causa desse comportamento, eu posso dizer que esse ponto de equilíbrio é do tipo fonte. É assim que eu chamo o ponto de equilíbrio, fonte. Imagina, olha só, eu olhando para essa figura aqui, eu imagino uma mangueira d'água aqui jorrando água, né? Por isso que lembra esse nome, fonte. Então, cada gráfico representa uma solução particular, né? Eu não sei qual delas atende o meu problema, porque eu não sei quem é o A, não sei qual é o parâmetro que eu estou avaliando, mas eu sei que se o A for maior que zero, provavelmente ele tem um comportamento em cima de uma dessas curvas aqui. Entenderam? Então, eu estou representando o comportamento da minha solução. Não estou fazendo conta nenhuma. Não estou preocupada com nenhuma conta, mas eu tenho o quê? Um gráfico, né, representando o comportamento das soluções. E mais, eu percebo um ponto de equilíbrio, descubro que ele jorra, né, ele tem uma característica do tipo fonte, e mais ainda, eu posso resumir esse comportamento aqui com a linha de fase. O que é a linha de fase? Em vez de eu representar esse comportamento da solução no plano, eu posso representar o comportamento numa linha, tá? Numa linha. Em que eu vou fazer uma linha aqui paralela ao eixo X, o meu ponto de equilíbrio, eu vou representar ele por esse ponto forte aqui, esse ponto gorduchinho aqui, e aí eu vou representar esse comportamento de fonte com essas setas. Olha, repara essas setinhas aqui,
se afastando do meu ponto de equilíbrio, tá? Então, essa linha de fase, ela resume o comportamento que esse meu gráfico no plano está tentando representar, o comportamento que qualitativo para a minha solução da minha equação diferencial, tá bom? Ora, e se esse A fosse menor que zero? E se esse A fosse negativo? Eu ia continuar tendo o comportamento anterior? Aí não, né? Aí não. Ia inverter completamente a história. O que ia acontecer se o meu A fosse negativo? Eu estou dizendo que as minhas taxas, né? O meu x', decresce. Eu estou dizendo que a minha taxa é negativa e a minha função decresce, a minha quantidade diminui. Então, seja lá qual for a minha curva, né? Porque eu não sei qual delas representa exatamente o meu problema, porque eu, né, não sei qual é o A e não sei qual é a condição inicial, mas eu tenho uma família de curvas aqui representando o meu problema. Eu sei o quê? Que seja lá de onde ele vem, ele vai ter um decaimento. Então, ele vai diminuir. À medida que o tempo passa, vai diminuir para onde? Ora, vai diminuir para zero. Chega um momento em que essa quantidade diminui. Quando chega em zero, tem como diminuir mais? Não, né? Quantidade não tem como diminuir de zero. Vai chegar um momento em que ele vai chegar no ponto de equilíbrio. Então, o que o ponto de equilíbrio, que agora não está mais lá num tempo passado, está num tempo futuro. Eu ainda vou chegar num ponto de equilíbrio. Mas qual é o comportamento desse ponto de equilíbrio agora? Não é mais do tipo fonte. Agora ele está atraindo a solução para ele. Então, se no momento anterior eu imaginei uma mangueira jorrando água, agora eu vou imaginar um ralo, né? Um ralo sugando essa água, tá? Aí isso me lembra o nome aqui, sink, em inglês, né? Lembra um pouco isso de ralo ou também sumidouro. Então, olha o que eu estou dizendo. A pergunta continua em tela. Posso descrever qualitativamente o modo como a solução muda? Olha o parâmetro A mudando o comportamento da solução. Quando ele era positivo, eu tinha um ponto de equilíbrio do tipo fonte. Agora, ele sendo negativo, o meu ponto de equilíbrio passou a ser um sumidouro. Comportamento completamente diferente. Comportamento completamente diferente, atrelado ao sinal do parâmetro A. Tá vendo? Então, o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo a fotografar a minha equação diferencial. Nem estou preocupada com a solução. Tudo bem que nos slides anteriores eu mostrei para vocês a solução. Mas agora, que era exponencial, agora eu nem estou olhando mais para a solução. Eu nem estou olhando para a solução. Eu estou olhando aqui para uma representação gráfica do comportamento da minha solução baseada em quem? No sinal do meu parâmetro, tá? No sinal do meu parâmetro e na questão do lado direito e do lado esquerdo. Eu sei que o que eu tenho são taxas, eu sei que o que eu estou medindo com o parâmetro é o quanto que a minha solução cresce ou decresce. E eu sei que para essa equação, ou ela, né, cresce indefinidamente, ou ela decresce e morre no zero, que é o ponto de equilíbrio. Entenderam, gente? Espero que sim. Se não estiverem entendendo, por favor, já deixem anotado suas dúvidas para o nosso encontro, tá? Mais uma vez, eu posso simplificar, eu posso resumir isso que a gente está vendo graficamente aqui nesse plano em uma única linha, em que eu vou desenhar uma linha na vertical, vou representar meu ponto de equilíbrio como o ponto de equilíbrio aqui como essa bolotinha mais grossa, e o comportamento dele vai estar representado pelas setas que agora apontam, né, convergem para o ponto de equilíbrio, tá? Para demonstrar que esse ponto de equilíbrio é do tipo sumidouro. Em resumo, eu vou dizer o seguinte:
Quando o meu parâmetro A é diferente de zero, o comportamento da minha solução é estável. O que eu vi? Olha, ou é uma solução em que eu tenho um ponto de equilíbrio do tipo fonte, ou é uma solução em que eu tenho um ponto de equilíbrio do tipo sumidouro, né? Não muda. Ou é fonte ou é sumidouro, quando o A é diferente de zero. Então, por isso que ele está dizendo que é estável de um certo modo. De um certo modo é estável, né? Então, quando ele é efetivamente diferente de zero. Agora, se ele for zero, se o parâmetro desse modelo for zero, aí você tem um problema, aí vocês têm um problema, meus amigos. Um problema sério. Se o seu modelo, né, você está calibrando o seu modelo e ele exige que o parâmetro seja zero, você tem um problema muito sério. Porque no A igual a zero, qualquer ruído, qualquer pequena perturbação faz com que o comportamento mude completamente. Mude completamente. Né? A menor mudança em A vai levar a uma mudança radical no comportamento da solução. Se você mudar o A para um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, você faz o quê? O seu ponto de equilíbrio ser um sumidouro. Se você mudar um A para um pouquinho mais, um ruídozinho a mais, faz com que o seu ponto de equilíbrio vire uma fonte. E aí você fica alternando, imagina um ruído em torno desse parâmetro, né? Você fica alternando a sua solução entre fonte e sumidouro, tá? Esse tipo de instabilidade recebe o nome de bifurcação. Bifurcação. Então, a gente vai dizer assim, como é que a gente fala? A gente diz, temos uma bifurcação no parâmetro, né, em A igual a zero. Então, em A igual a zero. Então, se você está calibrando seu modelo e para o seu modelo funcionar, o A tem que ser maior que zero, mas está longe do zero, beleza, vai funcionar perfeitamente. Nada vai acontecer imprevisível, você não vai ter uma surpresa desagradável, vai estar tranquilo, tá? Mesmo caso se ele tiver que ser menor que zero, longe do zero, você não vai ser pego de surpresa. Agora, se para o seu modelo funcionar, aquilo que você está estabelecendo lá, o seu parâmetro tem que ser tal que o A seja zero, é óbvio que eu estou dando um exemplo aqui muito simples, né? De uma equação muito simples, mas já estou introduzindo um conceito que vai aparecer em diversos outros modelos lá na frente. Lá na frente, digo, durante a disciplina, e lá na frente, digo, durante a sua pesquisa, né? Você aí como um aluno de mestrado ou doutorado, né? Que está ou avaliando o modelo, validando o modelo, ou criando o modelo. Então, se você está calibrando o modelo e para o parâmetro, para o valor de parâmetro que você deseja, você encontra uma bifurcação, muito cuidado. Muito cuidado. Porque aí você passa a ter o quê? Um comportamento imprevisível, né? Caótico. É por isso que esse livro tem esse nome aí, né? É ligado à teoria do caos. Tem que ter cuidado com isso. É óbvio que aqui a gente vai dar só um sopro sobre o assunto, mas é um sopro muito importante, né? É assim que a gente começa a ter noção sobre esse tema, ok?